Oi, eu sou a Liz e essa daqui é a minha resenha de Off Campus. Estou com essa cara de acabada, porque na verdade são 6 da manhã. Temos inclusive um café. Porque assim, são 6 e pouco da manhã. E aí me deu assim na minha cabeça, nossa, né, se eu não gravar hoje, eu não consigo gravar mais, porque amanhã eu tenho um compromisso e depois é feriado e eu vou viajar. Então assim, eu até consigo gravar, mas não esse vídeo. E assim, eu também comprei as edições físicas só para gravar conteúdo. Então, nada mais justo do que eu ter as edições físicas, né? Pra vir aqui falar para vocês. Mas, vamos lá. Eu tô fazendo minha skincare. Mostrar tudo antes de passar, porque eu acho que fica até mais fácil, né? Esse aqui é o hidratante que eu tô usando agora. É o hidratante da Princípia. É um creme calmante. Normalmente eu passo esse tônico aqui, só que eu não passei ele hoje, que eu esqueci. E agora eu já tô com isso aqui no dedo, não vou, né? E aí esse daqui é o protetor que eu tô usando. Que é o da Princípia também, só que é o de corpo, que ele é igualzinho de rosto. Eu não ia pagar mais caro no de rosto, sendo que o de corpo é maior. Como que vai funcionar isso aqui? Eu vou dar uma resenha de todos, falar um pouquinho de todos os livros. Depois eu vou falar o que eu achei da série em geral. Depois eu vou falar o que eu achei da série em geral. E por último eu vou falar o meu ranking geral da série. Ok, agora eu tô com a pele pronta. Pra quem não conhece a série de Off Campus, é uma série composta, na verdade, por 5 livros e mais alguns spin-offs, mas eu só li os 4 principais, porque o quinto livro ele é uma coletânea de contos sobre os protagonistas. Eu tenho essa edição lindíssima, que é a edição nova, né, que aqui é a lombada, e aqui ele tem uma lombada estendida, que tem o nome dos personagens, tipo assim, dos protagonistas. Eu achei isso lindo. É uma orelha, ó, que ela é maior, e aí ela fica aqui. É bem uma edição meio colecionador, mas eu achei muito legal. Nessa série a gente vai acompanhar uns jogadores de hóquei de uma universidade. Essa galerinha, assim, a gente tem 4 meninos, eles são super populares, eles são o capitão do time de hóquei, os melhores jogadores do time de hóquei. Então a gente tem toda essa vibe, né? Cada livro acompanha um desses personagens que moram juntos e tudo mais. E as suas respectivas parceiras. Uma coisa sobre os livros de Off Campus é que eu não li ele esse tempo inteiro até o lançamento da série, que lançou no dia 13 de maio, né? Eu não li a série, eu não li os livros todo esse tempo porque existia um apelidinho bem carinhoso pra série, que era a série de Off Brancos, porque a maioria dos personagens são brancos. E isso foi muito bem resolvido, assim, não muito bem, mas foi bem resolvido. Eu uso corretivo como se fosse base, né? Então é isso, a gente vai ver esses 4 caras se apaixonando e deixando a vida de pegadores cafajestes, né, pra ficar com as suas amadas. Em um acordo, a gente vai acompanhar o Garrett e a Hannah. Eles vão ser o casal, assim, eu acho que eles são os mais famosos, assim, que o pessoal mais gosta, né? Mas a gente tem o Garrett e a Hannah. O Garrett, ele é capitão do time de hóquei, ele é meio que o líder, né, desses meninos que moram todos juntos, né? Ele também é filho de um outro jogador de hóquei muito famoso, mas a gente já vê logo de cara que ele não tem uma boa relação com o pai. A gente também tem a Hannah. A Hannah, ela é uma menina que ela tá na faculdade, ela não gosta muito de festas, ela estuda música e ela tá, assim, tentando competir num concurso, num festival, né, que tem para os alunos de música, onde ela consegue uma bolsa de estudos. Uma coisa legal, que é uma diferença bem grande da série pro livro, é que a Hannah no livro, ela não é uma pobrinha que necessita horrores desse festival. Ela quer o festival mais para poder ajudar os pais a eles não terem mais um gasto com ela durante a faculdade, né? Qual que é o negócio? Qual que vai ser o estopim da nossa história? A Hannah, ela é uma menina muito inteligente, ela faz uma matéria com o Garrett. E o
O Garrett toma bomba nessa matéria, na prova dessa matéria. E agora esse menino, ele vai ficar louco para ter aulas particulares com a Hannah, já que ela foi praticamente a única que conseguiu tirar uma nota decente. E ele também é muito inteligente, mas nessa prova em específico, ele leva bomba, né? É uma prova de ética. E agora ele quer fazer de tudo para que ela possa dar aulas para ele. E ele começa a fazer algumas propostas para ela. Ela não quer de jeito nenhum. Mas o Garrett percebe que a Hannah é afim de um cara do time de futebol americano, o qual o Garrett conhece um pouco, e ele fala assim, ó, te ajuda a ficar com ele. E aí ela topa, dá aulas pra ele, e ele vai meio que fingir um relacionamento com ela, pra que ela consiga conquistar o garoto. O ponto é que ela não vai conquistar o garoto, né? Ela vai conquistar o Garrett. Assim, confesso que o livro, ele é muito além do que eu tava esperando. Nossa senhora, muito além mesmo. Eu tava esperando uma farofa, muito farofa. E na verdade a gente recebe muito mais que isso, porque por um exemplo, além da questão do pai do Garrett, que é uma questão também bem pesada, a gente tem a questão da Hannah. A Hannah, ela passou por uma experiência traumática quando ela tinha uns 15 anos, uma situação de estupro. E aí, agora, ela ainda leva um pouquinho da carga, por mais que ela tenha feito terapia, e ela fala que ela lida muito bem já com isso, ela não acha que todos os homens são predadores, né, mas ela ainda tem algumas questões com isso. E o Garrett, ele se propõe a ajudar ela nisso, na verdade ela pede, ele tipo aceita. E aí que começa a nossa história, gente, porque eles vão, assim, não conseguir desgrudar um do outro. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro, particularmente, é que é focado muito também na amizade deles. Eles não são o tipo de casal que se apaixona de uma hora para outra, que começa já como um casal. Eu gosto que eles tiveram toda uma construção de confiança, de segurança um no outro, tanto o Garrett quanto a Hannah. Eu acho muito bonito a questão que eles confiam um no outro, eles sentem que eles podem desabafar um com o outro, e eu acho isso só muito legal. Mas uma coisa que me incomodou, não só nesse, mas em todos os livros da série, são falas muito machistas. Como diz a minha amiga Maju, a gente tem que relevar porque eram outros tempos. Eram outros tempos quando isso foi escrito. Até porque a série realmente foi escrita há 10 anos atrás, né? E assim, são personagens de 20 e poucos anos. Então a gente consegue dar uma relevada. Mas realmente tem umas falas muito machistas. Gente, eles são muito cafajestes. Eu gostei muito de O Acordo. Não foi o meu favorito, mas foi um dos que eu mais gostei. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Aí a gente tem o Erro. O Erro é o segundo livro de Off Campus. E aqui a gente vai acompanhar um personagem que a gente já conhecia do primeiro livro, que é o Logan, que ele é melhor amigo do Garrett. E a gente tem também a Grace. Grace, a gente vai conhecer ela agora. Ela é uma caloura na faculdade. E a Grace, ela é uma menina, assim, bem tranquila. Ela nunca foi muito, tipo, de festa, desse tipo de coisa. Mas a Grace tem uma melhor amiga que, na verdade, sempre foi a garota problema. Essa melhor amiga dela acaba arrastando ela para umas festas e coisas assim, mas a Grace não é muito dessas coisas. O Logan, em contrapartida, ele tem esse jeito mulherengo, ele é mulherengo, ele pega todas, mas principalmente agora, porque ele está apaixonado pela Hannah. A Hannah, namorada do melhor amigo dele. O que acontece? O Logan, pra não ficar em casa, pra ver se consegue esquecer a Hannah, ele começa a ir pra várias festas, várias coisas assim. Inclusive, a primeira vez que ele esbarra com a Grace, ele nem percebe a Grace, porque ele estava fazendo coisas carnais com uma outra menina no banheiro de uma festa. E a Grace percebe ele, porque ela fala, caraca, o Logan do time de hockey. Um delícia, mas é um mulherengo do cacete. O que vai começar a nossa história? O Logan, fugindo do Garrett da Hannah, né, vai acabar indo procurar uma festa num prédio de fraternidade, acho que nem é fraternidade, mas num prédio, assim, de dormitórios, né, e numa república. E chegando lá, ele saiu tão correndo que ele não levou celular, ele não levou carteira, não levou nada. Ele percebe que a festa não era lá. Ele acaba batendo na porta da Grace, e aí, sem querer, aí ele começa a meio que pedir, tipo, uma ajuda, tipo, posso usar seu celular, porque eu tô sem o meu? E ela deixa,
E aí ele vê que ela tá assistindo Poderoso Chefão. Não, Duro de Matar. E aí ele fica tipo, posso assistir aqui com você? E ela fala, pode. Meio crazy, né? Você nem conhece o cara e vai deixar ele assistir com você na sua cama? Sei lá, né? Mas ok. Ela deixa ele assistir lá com ela. Eles assistem o filme juntos. E aí eles começam a dar uns amassos, um negócio meio assim. E aí, o Logan, ele e vai embora. E ela não. Gente, esse livro, eu vou ter que confessar pra vocês, me fez passar um ódio, uma raiva, um negócio. Nossa, eu reclamei esse livro inteiro. Tudo bem que o final, pra mim, compensou. Mas, de qualquer forma. A Grace, ele volta no quarto da Grace, faz ela. E aí, depois disso, eles começam a meio que sair, de certa forma. Principalmente depois que tem uma fofoca com o nome da Grace, chamando a Grace de mentirosa. Porque como que o John Logan, ia ficar com uma caloura? Que absurdo, entendeu? E aí o Logan vai lá, tipo assim, faz todo mundo, seus mentirosos, vendo, vocês são os mentirosos, não é? Dá um beijão nela na frente de todo mundo, eles começam a sair. O negócio é que a Grace, ela é virgem. E aí no dia que a Grace fala, agora vai, não vai. Porque ele meio que humilha um pouquinho ela, não propositalmente, mas ele faz. E ela vai ficar muito chateada com ele, ela vai ter uma viagem para Paris, porque isso é bem no período das férias. Ela vai para Paris, passar as férias com a mãe dela. E quando ela volta com o cabelo novo, ela volta decidida. E tem um ponto importante também, que a amiga dela, Ramona, que espalhou fofoca, a amiga dela, Ramona, que depois que o Logan fez tudo isso com ela tava super chateada, mandou uma mensagem pro Logan assim, quer que eu vá te consolar? Ridícula. E a Grace volta falando tipo assim, não, você e você, não quero mais na minha vida. E ela tá decidida a isso, ela não é mais amiga da Ramona, ela não vai mais ficar com o Logan. Inclusive, quando ela volta, ela tá disposta, ela entra num programa lá de rádio, né, que ela é jornalista, ela entra num programa de rádio da faculdade, vai sair com o cara de lá. Mas em contrapartida, o Logan fala que vai fazer de tudo pra reconquistar ela, entendeu? E aí a gente vai acompanhar isso. É um romance de segunda chance, não é o meu tipo de romance de segunda chance, porque eu gosto de romance de segunda chance. Quando a galerinha já teve, assim, uma coisa muito... tipo, namoramos por muito tempo, teve uma coisa muito crazy e agora a gente não tá mais junto. Eu gosto assim. Eu não gostei muito desse, eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia. Foi realmente o que eu menos gostei. Igual eu falei, o final compensa, o Logan realmente ele quer fazer de tudo pra reconquistar a Grace, mas me estressa. O ponto que ele acha que ele tá apaixonado pela Hannah, ele mal conhece a Hannah, aí depois ele faz tudo isso com a Grace, aí quer a Grace de volta, e ele só faz merda, ele só dá mancada. Mas também é envolvente o livro, eu acabei muito rápido, acho que foi de um dia pro outro. Eu até que gostei, só que o começo me estressou muito. O começo, nossa senhora, eu não conseguia abrir o livro sem querer xingar o Logan. Então, assim, perdeu umas estrelas comigo por isso, porque o Logan fazia muita merda e eu já tava estressada. Mas, igual eu falei, é interessante ver toda a dinâmica, a questão dos traumas dele também são muito interessantes de ver. Ele é realmente um cara que ele tá ali pra todo mundo, é legal. Só que me estressou. Aí a gente tem o jogo. O jogo é o terceiro livro. Realmente, também não foi um dos meus favoritos, mas ele é o terceiro livro que está em terceiro lugar no meu ranking. A gente vai acompanhar o Dean e a Ellie. O Dean, ele é um dos amigos do Garrett, aquele negócio de sempre. Mas a Ellie é a melhor amiga da Hannah, que é a protagonista do primeiro livro. A Ellie, a gente já conhece ela do primeiro livro. Ela tem um namorado, que é o Sean. E assim, o Sean ele é meio sem gracinha, né? Eles têm um relacionamento meio ioiô, eles vão e voltam o tempo inteiro. E a Ellie, ela termina com ele, depois dele falar várias merdas pra ela, e ela decide assim, não quero, ele vai tentar voltar comigo, mas eu não quero voltar com ele, eu não posso ceder
porque senão ele vai querer controlar a minha vida. O nosso ponto de partida aqui é o seguinte, a Ellie, ela acabou de terminar, tá, o cara tá enchendo ela de mensagem, quer ir ver ela não quer, porque ela sabe que ela vai acabar cedendo, mas a Hannah foi viajar com o Garrett e o Logan, né, e a namorada do Logan, a Grace. E aí a Hannah fala assim, ó, se ele for te procurar no alojamento, você pode não estar lá. Vai pra casa do Garrett, dorme no quarto dele enquanto a gente viaja, até eu voltar, e você vai estar segurinha. Nisso a gente tem duas pessoas que estariam em casa, o Tucker e o Dean. Mas o Tucker acaba que não tá em casa, e o Dean, ele acaba não vendo as mensagens dos amigos dele falando que a Ellie vai estar lá. E quando a Ellie chega, esse Quasi está simplesmente prestes a furunfar com duas outras mulheres. Tipo assim, um threesome ali. E aí, o Dean, ele vai mandar essas meninas embora, porque a Ellie estragou o clima, empatou a foda dele. E aí, ele vai... meio que... Ele é muito mulherengo. O Dean, ele me estressou por causa disso. Eu gostei do livro, eu gostei da dinâmica dos dois, mas o Dean, ele era muito cafajeste. Perdeu pontos comigo porque ele não era um boyfriend material. Ele era, tipo assim, ele foi um bom namorado pra Ellie, a maior parte do livro, só que me estressava porque ele mesmo não é um boyfriend material. Ele passa boa parte do livro falando, ei, eu quero transar com você. Vamos transar, vamos transar, vamos. Eu te acho muito gostosa, vamos transar, vamos transar logo. Então, eu fiquei meio... como assim? Eles acabam juntos nessa noite, a Ellie desabafa com ele, fala tipo, ai, meu ex é um bosta. Até dá o celular dela pra ele, falar tipo assim, se ele mandar mensagem, eu não posso responder. E aí, ele meio que ajuda ela, assim, tal, meio pá. E aí, o que vai rolar? Eles vão ficar uma noite, aí ele vai ficar, não, eu não posso, eu não faço casual, eu não gosto disso, eu não vou ficar com você, acabei de terminar com meu namorado. Isso não vai acontecer de novo, eu só tava meio bêbada e chapada ontem, não vai rolar de novo. Rola de novo. E aí eles têm esse relacionamento meio proibido, meio segredo, assim. Porque eles não querem espalhar pra todo mundo e a Ellie, ela sente que ela precisa desse negócio meio casual. Dois pontos que a gente tem aqui é o ponto que a Ellie, ela é atriz e ela tá nessa vivência de tentar, ela tá, como eles estão acabando a faculdade, ela quer tentar papéis novos, ela tem sonhos, ela quer tentar novas oportunidades e não aquilo que já tá sendo ali dado pra ela, né? E eu achei isso muito legal. E o Dean, a gente tem um ponto, assim, dele, que ele tem um problema com um dos treinadores novos. E, assim, o cara inferniza ele, a gente entende que ele namorou a filha do cara. E deu, assim, uma falta de comunicação tremenda, todo um BO. O Dean, ele é esse menino rico, bonito, faz o que quer, sabe? É um livro também que ele tem um dos pontos mais profundos de acontecimento durante a história, que fez eu chorar horrores. Eu não vou falar aqui, porque é spoiler. Só sei que, gente, acabou comigo. Acabou comigo. Eu tenho áudios chorando horrores. O Dean, ele começa a fazer um trabalho voluntário também com umas crianças, e isso também foi uma parte muito legal do livro. Eu acho que tirou um pouco dessa pose cafajeste dele, deu um pouquinho de responsabilidade pra ele. Gosto disso. Inclusive, uma coisa que eu achei legal nos 4 livros, a gente tem 2 ricaços e 2 meio pobrinhos. Achei isso muito nice. É tipo assim, representatividade, galera. Não é só homens ricos, a gente tem os pobrinhos também. Mas é isso, esse daqui eu dei 4 estrelas. Eu gostei, igual eu falei, teve uma parte aqui do desenvolvimento dos personagens que acabou com a minha vida, nossa senhora. Mas foi um livro legal, eu gostei de acompanhar eles. Os hots desse livro aqui são muito bons, mas igual eu falei, o Dean, ele não é um boyfriend material pra mim, e isso fez com que perdesse uns pontinhos comigo, mas nada uau. E por fim, a gente tem o meu favorito de todos, que foi A Conquista. Gente, aqui é o livro do Tucker, e sinceramente eu não dava nada, e esse livro me entregou tudo. Um ponto muito importante aqui pra vocês é que esse livro, ele tem plot de gravidez. Então, se você não gosta de plot de gravidez inesperada,
talvez você realmente não vá gostar desse livro. Eu amo plot de gravidez inesperada, então eu amei. A gente vai acompanhar o Tucker, que é o último dos meninos, e a Sabrina. A Sabrina, ela já apareceu um pouco nos outros livros, mas ela aparece como assim, uma menção, principalmente porque o Dean, ele odeia a Sabrina. Eles tiveram assim um confrontinho, né? Eles já ficaram, mas principalmente eles tiveram assim um leve confronto em uma das matérias que eles faziam juntos, e isso fez com que as coisas ficassem meio estranhas entre eles, né? Foi um negócio meio assim. E assim, a gente tem essa visão da Sabrina e a gente consegue uma visão muito mais profunda. A gente tem o Tucker, desde os outros livros a gente vê que ele é um cara responsável, ele que cozinha para os meninos, ele que faz as compras, ele gosta de manter a casa arrumada, ele é, assim, a mãezona do grupo. E aí, um dia no bar, o Tucker vai avistar quem? Sabrina. E a Sabrina, igual eu falei, ela tem só essa coisa com os jogadores de hóquei por causa do Dean, mas ela fala que ela só fica com atletas. A Sabrina é uma personagem muito interessante, porque eu acho que ela é a mais diferente de todas as meninas, por mais que as outras, né, a Hannah, a Grace, a Ellie, elas tenham as suas diferenças, óbvio. Ainda assim, a Sabrina, ela é a que mais se destaca entre todas. A Sabrina, ela é teimosa de níveis, assim, absurdos, ela é muito ambiciosa, ela faz de tudo para correr atrás dos sonhos dela, ela não desiste, ela quer ser advogada, ela quer se formar em Harvard, e ela faz isso acontecer, por mais que ela venha de um lugar muito precário, por mais que ela venha de uma família muito disfuncional. Nossa senhora, gente, que ódio que eu tinha da avó dela e do padrasto dela. Meu Deus, gente, assim, é uma família tão disfuncional que a mãe dela fugiu, largou ela e a avó, e aí o padrasto ficou lá, e o padrasto agora fica com a avó. E o padrasto, ele é assim, nojento de tudo. E assim, a Sabrina, ela tem 2 empregos, ela ainda assim, ela estuda, ela tem, tipo assim, ela vive para estudar, mas ainda assim ela trabalha no correio, ela trabalha de garçonete num clube de strip. Gente, é assim, uma situação, ela não mora na universidade, ela mora em Boston, que é 1 hora dali, ela viaja todos os dias para poder estudar. A Sabrina, ela realmente tocou em um lugar no meu coração que foi lindo. E uma coisa que eu gostei, gente, isso aqui é o livro que eu mais vou falar, porque foi o que eu mais gostei, eu dei 5 estrelas pra ele, eu favoritei, eu amei muito. Eu acho muito bonito livros, principalmente quando o cara vê que ela tem problemas, que ele vê que ela é uma pessoa fechada, e ele vai tentando abrir esse espaço. O Tucker, ele não pressiona a Sabrina, ele não apressa ela para contar a história dela, ele dá tempo, ele cuida dela, ele mostra que ele tá ali para cuidar, isso é lindo, ele não julga. Ai, gente, tudo bem que todos os homens aqui, tirando o Dean, eles são meio boyfriend materials, entendeu? Mas o Tucker, sem condições mesmo. Mas aí o ponto assim, maior vai ser depois do bar. Eles ficam. A Sabrina fala: não quero, eu não tenho tempo pra isso, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, isso, isso. Não tenho tempo pra um relacionamento, não tenho tempo pra nada casual. Mas eles não conseguem ficar separados. Eles têm uma química assim absurda. E tem uma hora que a Sabrina acaba cedendo e falando: tá, realmente, talvez alguém pra eu sentar de vez em quando seja uma boa ideia. E aí, eles começam a sair, só que vamos à nossa querida gravidez inesperada. E isso vai mudar tudo. Porque a Sabrina, ela nunca experimentou o amor da forma certa. A mãe dela abandonou ela muito cedo. A avó dela não é uma figura materna muito legal. E a gente tem tudo isso, e ainda assim, ela escolhe manter o neném. E ai, é muito lindo. Ela vê um lugar onde ela pode fazer diferente, onde ela não precisa desistir dos sonhos dela para poder agarrar outro sonho. Ai, é lindo, gente. Mas eu acho que o ponto principal é a questão de que a Sabrina, ela tem muito medo de estragar a vida do Tucker. O Tucker é filho único de uma mãe solteira, então a mãe dele tá sempre muito em cima, e isso dá aquele medinho na Sabrina, mas eu amo que ele é um homem que vai à frente, ele tem esse posicionamento com a mãe dele, com a Sabrina, com todo mundo. Quando o Dean descobre, o Dean fala assim: você engravidou quem? E ele fica tipo assim: você não fala da minha mulher, você tá louco? Tá louco? Eu te dei esse cacete.
5 estrelas, favoritado. Esse aqui eu acho que foi a melhor forma de fechar a série, principalmente porque o Tucker dá a impressão que ele é o primeiro a realmente pisar na vida adulta. E uma coisa sobre o erro que eu acho que eu não falei, que é a questão do trauma do Logan, que é que ele também tem muita responsabilidade nas costas dele, porque o pai é alcoólatra e ele acha que ele vai ter que, tipo assim, acabar a faculdade e já entrar numa vida que ele não quer, uma vida miserável. E aí acaba que não. E aí eu acho que o Tucker é o primeiro a entrar realmente nessa vida adulta, porque depois ele meio que não tem escolha. Agora ele vai ser pai e fazer o quê? Tá acabando a faculdade, ele vai ser pai, ele precisa de uma casa, ele precisa de um emprego decente, ele quer ser empresário, ele quer investir em alguma empresa, alguma coisa. E assim, o final eu achei que é tudo a ver com eles todos, eu achei que fechou muito bem. Eu amei, amei. Então, isso foi tudo que eu achei sobre Off Campus. Em geral, da série, eu gostei muito. Eu tô doida pra reler A Conquista, agora que eu tenho ele físico, porque eu li eles no Kindle. Mas eu gostei muito. Eu acho realmente que tem umas falas muito machistas dos meninos em geral. Eu acho que o melhorzinho realmente é o Tucker. Eu não lembro de ter muitas falas problemáticas vindas dele, uma ou outra, assim. Mas, visto os outros livros, eu acho que o dele é o que menos tem. Mas eu gostei muito, eu achei as personagens femininas muito legais, elas são muito envolventes. São mulheres que sabem estar ali por elas sabem o que querem, por mais que seja difícil. Por exemplo, a Hannah indo atrás dos sonhos dela do festival, ela sabe ali o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer, como conquistar isso. A Grace, quando ela fala, tipo assim, não, hoje você fez tudo aquilo lá comigo, e agora você quer uma segunda chance, você vai ralar. A gata coloca uma lista de 6 coisas impossíveis pra esse cara mostrar que realmente quer ela. A gente tem a Ellie, que, tipo assim, termina um relacionamento de anos, um relacionamento que ela não se via sem, pra poder seguir o sonho dela e agora estar com alguém que apoia o sonho dela. E a gente tem a Sabrina. A Sabrina, ela foi uma surpresa, eu não tava esperando mesmo. E assim, ela conquistou meu coração de todas as formas possíveis. Vi muita gente falando que ela é uma personagem chata. Não concordo, não achei. Vão dormir que passa. Mas é isso, eu acho que se eu fosse colocar num ranking, eu ia colocar A Conquista, O Acordo, aí eu ia pôr O Jogo e O Erro. Assim. Mas é isso, eu espero que eu tenha instigado vocês a ler de alguma forma, eu espero que, para aqueles que já leram, gente, deixe aqui nos comentários alguma opinião de vocês, o que vocês acharam das minhas opiniões a respeito. Sobre a série, eu já assisti e eu tenho que dizer que eu amei, até as adaptações que foram feitas do livro pra série, as mudanças e tal, eu gostei muito, achei que a maioria foi muito conveniente, fiquei viciada, já assisti 2 vezes. Isso foi tudo que eu achei sobre Off Campus. Eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição também. Me sigam nas outras redes sociais. Eu tô presente agora principalmente no Instagram, mas eu também posto no TikTok. E é isso. Um beijo e tchau!